Segundo o Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. 13% dos homens e 17% das mulheres são obesos. Um outro dado, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 5 anos, o número de operações feitas para diminuir o tamanho do estômago como alternativa para emagrecer cresceu 90% no país. Quais motivos levaram a esse boom de cirurgias bariátricas em todo o país? Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados, Dr. Andrei Carlos Souza da Silva, cirurgião, a doutora Silvana Martani, psicóloga clínica, e o endocrinologista, Dr. Evandro de Souza Portes, presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Doutor Andrei, inicialmente, vamos estabelecer aqui a diferença entre a pessoa que está acima do peso e a pessoa que é obesa? Sim, isso aqui é uma coisa extremamente importante a gente ter em mente. Primeiro, tudo isso é calculado sobre o índice de massa corpórea. O que é o índice de massa corpórea? A gente faz um cálculo, peso dividido por altura ao quadrado. Quando nós temos esse cálculo entre 18 e 24, a gente considera o paciente eutrófico, ou seja, o paciente normal. De 25 a 29, a gente considera o paciente com sobrepeso. De 30 a 34, obesidade grau 1, 35 a 39, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, que é caracterizada obesidade mórbida. Para que seja considerado, vamos pensar em quilos. Quantos quilos a pessoa precisa ter a mais do que ela deveria ter para ser considerada obesa? Assim, a gente tem que levar em consideração o próprio índice de massa corpórea. Muitas das vezes, tem aquele paciente que tem o IMC entre 35 e 39, ele não está num grau de obesidade mórbida, porém, ele apresenta algumas comorbidades, como pressão alta, diabetes, artropatias. Já são pacientes, doenças vasculares, são pacientes que se caracterizam propensos a realizar a cirurgia. E aquele paciente com índice de massa acima de 40, geralmente é o paciente que já tem indicação absoluta de fazer a cirurgia. Lógico, a gente tem que levar alguns critérios em consideração, como idade, alguma doença psiquiátrica. Então, o paciente ele tem que ter muito bem avaliado. Se ele se enquadra dentro dos critérios, a gente indica a cirurgia para ele. Doutora Silvana, vamos analisar esse dado de 13% dos homens e 17% das mulheres no país têm obesidade e os motivos que têm levado a esse boom de cirurgias bariátricas. Como é que a senhora avalia? Olha, eu acho que é um compêndio de circunstâncias, né? Não é um fator, eu acho que os colegas concordam com isso, porque assim, cada vez mais há uma exigência de um corpo perfeito, né? De um corpo bonito, magro, com músculos, e as pessoas que estão fora desse padrão, que é a maioria, né? A maioria esmagadora, né? Porque a boneca de plástico da vitrine só tem a boneca de plástico, então tem que ser muito magra, muito linda. As mulheres sofrem muita pressão com relação a isso tudo. Os homens também hoje, né? Porque existe um assédio, né, de beleza que é o dia a dia de todos nós, né? Você tem que estar composto, eu também, ele tem que estar em ordem, eu também. Esse em ordem na cabeça de cada um tem uma dimensão, né? E eu acho que a cirurgia bariátrica, ela é o exercício do imediatismo mesmo, né? E dessa pressão em cima das pessoas. Tanto que os homens vêm sofrendo, como das mulheres. Porque a saúde é uma construção, né? Em todos os sentidos, né? Quer dizer, você não demora 2 meses para ficar, ou 1 mês para ficar um grande, com o corpo fora da sua dimensão e de uma dimensão muito grande. Você é um processo de transformar o corpo ou deformar aquele corpo. Mas a solução, e quando a gente fala de solução, a gente fala de uma coisa que ela precisa ser tomada, e a decisão precisa ser tomada, e sempre de uma maneira muito intensa. Então, o que a gente tem que dar conta é que a estrutura dessas pessoas, né, que durante um tempo da vida delas, por uma questão, uma série de questões emocionais, né, não puderam cuidar do próprio corpo, né,
de uma forma que regulasse a alimentação ou desse conta daquilo. E eu não digo que há um maltrato só com o corpo, é uma questão toda afetiva, né? Quer dizer, é um maltrato em todos os aspectos, né? Se rende a uma questão dessa, que eu acho que é importante, para resolver terceirizadamente as suas complicações. Claro que há complicações emocionais importantes, físicas, inclusive, que é a pressão alta, todas as comorbidades, mas a cirurgia, quando eu dou na mão de um cirurgião a solução do meu problema, né, eu envolvo questões muito importantes minhas também. E isso muda toda a configuração da coisa, porque alguém vai resolver o meu problema. Isso tem um ônus. Esse é o bônus, e veja, não é que eu sou contra a cirurgia, não sou contra a cirurgia. Esse é um bônus, a cirurgia é um bônus, mas tem um ônus que é importante, né? Que o indivíduo mudar toda uma estruturação afetiva que muitas vezes, e por isso a parte multidisciplinar da cirurgia, né? Quer dizer, a equipe multidisciplinar, porque o indivíduo acha que o fato de fazer a cirurgia resolveu a questão emocional dele. Eu fiz a cirurgia, eu obtive a restrição, está resolvido. E não está resolvido, por isso que os cirurgiões têm tantos problemas, às vezes, com seus pacientes, porque não está resolvido ali, né? Ali é só uma etapa da solução. Doutor Evandro, como é que a sua especialidade em endocrinologia avalia a alimentação do brasileiro? O brasileiro está comendo muito, a alimentação está com a qualidade ruim, o brasileiro está se exercitando pouco, esse excesso de peso, seja os pesos, os quilos a mais, ou seja realmente a obesidade confirmada da pessoa, isso tem fundo exatamente onde? A gente pega fotos antigas, você vê as pessoas absolutamente diferentes, esguias, sem barriga. Hoje em dia a sociedade está muito diferente. Então, Mauro, isso é um dado muito interessante, que nós temos o censo do IBGE, que esses dados que você citou são do censo do IBGE. Quando nós vamos ver o censo de 1974 e comparar com o último censo, a gente percebe que o sobrepeso nos homens, ele aumentou 4 vezes, né? Hoje nós temos 4 vezes mais homens com sobrepeso e 3 vezes mais homens com obesidade. Como o Andrei bem disse, a obesidade são homens que têm um índice de massa corpórea superior a 30, o IMC de 30. Em relação às mulheres, esse índice dobrou em relação ao sobrepeso e também dobrou em relação à obesidade. Sim, hoje nós estamos mais pesados do que éramos há 40 anos atrás. Houve uma série de fatores aí que contribuem, né, para que as pessoas vão aumentando peso. Hoje a vida está mais fácil, nós temos que nos movimentar menos, não é? Quer dizer, a tecnologia aí traz diversas coisas para que a gente se movimente menos. Cada vez menos. Um dos fatores é esse, você tem um equilíbrio entre o que você ingere de caloria e o seu gasto energético diário. Se você exercita menos o seu corpo, com certeza você terá, sim, uma poupança de energia que o corpo faz através do aumento do tecido adiposo, principalmente, que é a forma mais, vamos chamar assim, mais fácil do nosso organismo estocar energia. Então, o fato da gente se exercitar menos, da grande maioria da população se exercitar menos, faz com que ganhe peso. E outra questão é o desenvolvimento de alimentos que contêm, às vezes, em porções menores, um índice calórico muito maior. E a indústria, papel da indústria, e ela faz isso muito bem, é de tentar deixar o alimento cada vez mais palatável, um alimento cada vez mais saboroso. Então, na hora que nós agregamos um alimento bem saboroso, uma quantidade de energia, de caloria muito grande, nós favorecemos, sim, o ganho de peso também.
Então, nós estamos trabalhando aí, ao longo dos anos, estamos trabalhando primeiro com o aumento da ingesta calórica de um alimento mais calórico e, vamos dizer, bem entre aspas, aí, mais gostoso, mas nem sempre mais saudável. E, por outro lado, nós temos uma diminuição intensa da atividade física como um todo na população, não é? Então, isto faz com que a população, de uma maneira geral, vá ganhando peso. E um dado interessante é que entre a faixa da população mais rica, entre os homens mais ricos, os 20% da população de homens mais ricos, o percentual de sobrepeso é muito maior. Ou seja, o ter dinheiro, o poder comprar, né, poder comprar um carro para se locomover, né, poder comprar hoje mais uma televisão com um controle remoto, as coisas com controle remoto dentro de casa, tudo isso reduz. Morar num prédio que não tenha 3 lances de escada, mas tem elevador. Então, tudo isso agrega, aparentemente, qualidade de vida, mas tira a nossa saúde. Né? Doutor Andrei, vamos entrar aqui na questão da cirurgia bariátrica. Quem é que está apto a fazer essa cirurgia da redução do estômago? Isso é para quem pode, do ponto de vista de estar em condições de saúde para isso, ou é para quem quer? Não, eu quero, eu preciso e eu vou. Isso aqui, Mauro, é um debate que... Isso aqui é uma coisa que já vem há bastante tempo, né? As primeiras gastroplastias, as primeiras cirurgias para tratamento da obesidade surgiram na década de 50, década de 60. E cirurgias experimentais inicialmente, né? E com o passar do tempo, a gente foi aprendendo que o tratamento para obesidade ainda tem muitas coisas para serem estudadas. Qual que é o paciente que a gente considera apto para realizar a cirurgia? Uma coisa é sabido. O que o próprio Ministério da Saúde já tem publicado em Diário Oficial da União e a Organização Mundial da Saúde também já tem como critérios. Como eu falei anteriormente, aquele paciente com IMC acima de 40 ou aquele paciente com IMC entre 35 e 39 com alguma comorbidade. Do ponto de vista de saúde, esses são os pacientes que a gente tem como critério para realizar a cirurgia. Só para traduzir o termo técnico, a comorbidade é aquela doença que tem fundo no problema principal, que no caso é a obesidade. É a doença associada que a gente chama, que pode ser diabetes, pressão alta, sim, artropatias, doenças vasculares, problemas respiratórios, entre outros. A partir do momento que o indivíduo está enquadrado dentro desses critérios, a gente considera ele apto para fazer a cirurgia. Só que tem um adendo extremamente importante em cima de tudo isso, Mauro. Aquilo que a doutora Silvana falou. O paciente, para ter sucesso com a cirurgia, é extremamente importante que ele seja muito bem preparado. Tá? Ele precisa passar numa avaliação multidisciplinar. Ele precisa ser avaliado pelo cardiologista, ele precisa ser avaliado pelo endocrinologista, ele precisa ser avaliado por uma nutricionista, por uma psicóloga, por uma fisioterapeuta. Ou seja, ele precisa passar por todo esse acompanhamento, ele precisa se preparar para fazer a cirurgia. A partir do momento que ele passa por todos os profissionais, ele é avaliado e ele está aprovado para realizar a cirurgia, esse paciente a gente opera, faz o procedimento, e é o paciente que seguramente, posteriormente, se continuar fazendo acompanhamento, ele vai ter um resultado satisfatório. É esse paciente que a gente considera o paciente padrão para fazer a cirurgia. E esse acompanhamento, para ter esse resultado satisfatório, doutora Silvana, que equipe multidisciplinar é necessária para que isso ocorra? Quais são os profissionais envolvidos nisso? Eu acho que como ele disse, como o doutor André falou, o que é importante é o psicólogo, que vai tratá-lo antes e depois da cirurgia, a nutricionista,
Muitas vezes o fisioterapeuta, porque tem que ajudá-lo a se movimentar, porque é um paciente que está acostumado a não se movimentar. O próprio médico que tem que acompanhá-lo, o endócrino, que a equipe não se desfaz depois que ele tem a intercorrência, né? E é interessante, é muito importante a gente frisar isso, porque tem a adesão ao tratamento posterior depende de como o paciente é tratado antes, no cirúrgico. Todo paciente é acompanhado pela equipe multidisciplinar, levando em consideração como é que está a saúde no Brasil. Esses pacientes que fazem pelo SUS, por exemplo, eles têm todo o acompanhamento, tem funcionado bem? Olha, eu tenho notícias do SUS, né? Na verdade, tenho colegas que trabalham nesse segmento e realmente funciona, né? Os profissionais estão ali, é claro que há o paciente que some depois da cirurgia, né? Ele acha que ele fez a cirurgia, passou pelo cirurgião, tá em ordem, tá tudo certo, tá tudo bem, posso ir, e vai para casa. Tem outros pacientes, por exemplo, que moram no interior de São Paulo, às vezes ele não tem o acompanhamento necessário, vem para São Paulo só para fazer. Mas o que é o melhor? Nós estamos falando do que é necessário, né? O que é bom para um bom resultado, né? Que é isso que a gente quer garantir o tempo todo, que é a qualidade de vida, que é o resgate, né? dessa autoestima, que é uma coisa que está comprometida tanto com o sobrepeso como com o grande peso, né? É uma coisa que fica complicada, o paciente se sente restrito socialmente, se sente restrito afetivamente, né? Então, para garantir que dê certo, porque não é uma coisa pequena, né? Nós vamos acabar dizendo e fazendo quem nos assiste entender que não é uma coisa pequena, simples, tranquila, né? Então, assim, para que dê certo, é bom fazer certo. Você está aqui na TV Alesp, o nosso Assembleia Debate de hoje é sobre cirurgia bariátrica. Um intervalo, voltamos em seguida. O eleitor tem um papel importante. Além de escolher um representante político, pode colaborar com os servidores da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas apresentadas pelos candidatos. O portal do Tribunal Superior Eleitoral vai exibir uma área em que pessoas físicas e jurídicas poderão se cadastrar e informar sobre doações ou fornecimentos de bens e serviços que fizerem as campanhas de candidatos a deputado estadual, distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Lembrando que as pessoas físicas podem contribuir com até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição. As pessoas jurídicas podem doar até 2% do faturamento também no ano anterior. O consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos, feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo 3 vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Fui vereador, deputado, prefeito. Me sinto preparado para um novo desafio. Eu não sei meus adversários, mas eu estou com muita vontade de ser senador. O novo senador de São Paulo. Kassab Senador. Aqui
Aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate, hoje falando sobre cirurgia bariátrica. Doutor Evandro, no final do bloco anterior, a doutora Silvana destacou o que é necessário para que todo o trabalho da cirurgia bariátrica dê certo, como que a equipe multidisciplinar deve atuar, deve trabalhar. Mas dá para saber o índice de pacientes que operam e não são acompanhados por equipes multidisciplinares, até em razão das dificuldades que a gente conhece da saúde, a distância, às vezes, né? O paciente não mora num grande centro, mora no interior. Tem como quantificar isso? Não, Mauro, nós não temos como quantificar. Hoje, para o paciente ser submetido no sistema público de saúde à cirurgia, ele precisa aguardar muito tempo, normalmente a espera é longa, e eu acredito que nos bons centros, essa perda do paciente, ela é muito menor. Essa perda ocorre quando o paciente opera numa estrutura que não está efetivamente montada para atender esse paciente de uma forma plena. Uma questão que a gente sempre coloca, nós como endocrinologistas, que a obesidade ela é o reflexo de uma série de doenças que nós temos, que podem ser desde doenças psiquiátricas a doenças orgânicas conhecidas ou desconhecidas. Ou seja, eu comparo a obesidade com um paciente que tem uma febre. A febre pode ter múltiplas causas. Eu posso ter febre por uma gripe, por uma pneumonia, por uma infecção urinária ou por outros motivos. E a obesidade também, ela tem várias causas, algumas delas bem conhecidas. E, eventualmente, algum paciente mais afoito, ele se indica a cirurgia e ele faz de tudo para obter a cirurgia. Esse paciente, ele com certeza, as coisas vão dar errado para ele. A indicação cirúrgica, ela tem que vir de um médico, de um profissional de saúde, que considera que após uma avaliação ampla que aquele paciente, a melhor alternativa para ele seria o tratamento cirúrgico. E vai caber à equipe também definir, dentre aquelas cirurgias, qual a cirurgia que mais indicaria, não a que o paciente quer. O paciente não pode chegar no médico e dizer, olha, eu que vim aqui, estou com febre, quero tomar um antibiótico, tal. Como ele também não deve chegar na sua equipe cirúrgica e dizer, olha, eu vim aqui, eu quero tratar minha obesidade com cirurgia, com esta ou aquela cirurgia. Ele está ali para se consultar, para ouvir a opinião de profissionais, e os profissionais, se agirem, se o paciente agir assim, se a equipe agir dessa forma, a chance desse paciente escapar depois, deixar de se tratar, vai ser pequena. Porque uma coisa que eu falo para os pacientes é que quando ele procura uma equipe de saúde, um médico, com uma cesta de problemas ocasionadas pela obesidade, ele não vai simplesmente deixar aqueles problemas todos com a equipe e vai embora. Não, nós vamos trocar a cesta dele, nós vamos dar outros problemas que ele vai ter que carregar pela vida inteira. E ele vai ter que saber de antemão quais problemas são esses, e ele vai ter que ter um suporte ao longo da vida para poder lidar de forma adequada com esses problemas. Não é simplesmente ir e resolver o problema, não é assim. Doutor André, existem vários tipos de cirurgia bariátrica ou vários métodos que são empregados. Como é que isso é definido em relação a cada paciente? Como é que se aplica isso? Bom, o próprio Ministério da Saúde, hoje, a gente tem algumas cirurgias que já estão bem definidas e liberadas pelo Ministério da Saúde para nós realizarmos. Cirurgia de capela, que é a própria gastroplastia redutora, é uma cirurgia que a gente faz a redução do estômago, desvia 1 metro de alça de intestino e faz uma junção do estômago reduzido com o intestino. E fica o restante do estômago separado, unido no intestino lá embaixo. Que é uma cirurgia que a gente chama de gastroplastia redutora em Y de Roux, pelo formato da operação. Essa é a mais antiga? Essa é a mais antiga e hoje é o padrão ouro. É a cirurgia que é mais realizada no mundo todo para tratar a obesidade. Nós temos a banda gástrica, que é o anel, popularmente conhecido como o anel. É uma cirurgia hoje que já foi muito feita, muito usada.
porém hoje o número dela reduziu bastante, talvez pelo mau acompanhamento dos pacientes, os pacientes que não fizeram acompanhamento multidisciplinar, os resultados não foram tão satisfatórios, o número reduziu bastante. Nós temos a mais recente agora, que é a gastrectomia vertical, é uma cirurgia que nós não mexemos no intestino, apenas fazemos um tubo gástrico, nós fazemos a redução do estômago, deixando o estômago no formato de uma banana, um tubo gástrico, que é a gastrectomia vertical. E as derivações biliopancreáticas, que são as cirurgias de Scopinaro e do adenossuíte, que são os nomes técnicos. É aquela cirurgia onde o estômago fica um pouco maior, porém o desvio de intestino é quase chegando no intestino grosso. O intestino delgado, ele é desviado quase chegando no intestino grosso, ou seja, é aquele paciente que come e imediatamente ele vai no banheiro. Tá? Então, essas são as técnicas hoje reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Porém, as duas mais usadas é o bypass, o capela, a gastroplastia, com Y, e a gastrectomia vertical, que é o sleeve, que é a redução do estômago sem mexer no intestino. E tem também o tradicional, que é mais invasivo, e o método da videolaparoscopia também. Isso, Mauro, isso é uma coisa super interessante também. Hoje, a medicina ela avançou muito, ela evoluiu muito. No passado, essas cirurgias todas eram feitas com um corte na barriga de mais ou menos 15 a 20 centímetros. Hoje, nós fazemos a cirurgia com 5 incisões pequenas, de 5 a 10 milímetros, que com o passar do tempo elas somem, faz 5 incisões pequenas, coloca uma fibra ótica, através dessa fibra ótica a gente opera olhando numa televisão e faz a cirurgia com equipamentos especiais, que é a cirurgia videolaparoscópica. Podemos fazer qualquer uma dessas técnicas pela videolaparoscopia. E indo mais adiante, hoje nós já temos a cirurgia robótica, aonde tem um robô que chama Da Vinci, o paciente está anestesiado, esse robô a gente coloca na cabeceira do paciente e ele tem 5 braços. Esses 5 braços a gente coloca pelas incisões pequenas e o cirurgião, e o robô fica lá quieto. O cirurgião vai atrás de um aparelho, onde ele controla, com movimentos muito delicados, o braço do robô. Inclusive, é uma cirurgia que hoje você pode estar nos Estados Unidos, operar um paciente aqui no Brasil, e vice-versa. Por quê? É uma tecnologia muito moderna. E indo mais adiante, já existe um trocáter apenas, onde os 5 braços do robô entram por um único trocáter, por um único furo, uma única incisão, para fazer a mesma cirurgia. É uma coisa muito interessante. Ou seja, a medicina está cada vez mais avançando. É uma pena que o SUS ainda, como a doutora Silvana e o doutor Evandro falou, a gente ainda tem esse problema na liberação para a cirurgia. Hoje o SUS, existem hospitais públicos que têm uma fila de 5 a 7 anos para fazer a cirurgia. Agora você imagina, um paciente que necessita da operação, necessita fazer a cirurgia, espera 5, 7 até 8, 9 anos para realizar a cirurgia. Isso é uma coisa muito complicada no nosso meio. Doutora Silvana, depois dessas explicações todas, quer dizer, desses métodos todos, os mais invasivos, os menos invasivos, claro que o objetivo é sempre o mesmo, o acompanhamento do paciente tem que ser da mesma forma, com a equipe multidisciplinar, mas do ponto de vista psicológico, qual é aquele paciente que se dá melhor? Com qual tipo de procedimento, de método? Do ponto de vista psicológico, quem que se recupera mais fácil? Olha, eu acho que independente isso é uma avaliação do cirurgião, do endócrino, junto com o cirurgião, e independente da metodologia dentro do que vai ser feito mecanicamente no estômago do paciente, né, qual tipo de redução, o que vai se organizar, e isso é uma decisão totalmente médica, né? Nem é do paciente, porque é legal o que nós estamos dizendo, porque o paciente chega com muita informação já, né? Ele viu na internet, já sabe como é a cirurgia, já decidiu qual é a melhor, que vai dar conta dele, já resolvi tudo, então olha, doutor, o senhor faz essa é show de bola. Então assim,
né? Quer dizer, é da avaliação do médico mesmo, porque há outros componentes na história pessoal, no próprio organismo do paciente, que possibilita uma incursão ou outra incursão, não é bem assim, né? Mas o que é legal a gente entender é que, independente do que se faça, né? Porque para o paciente, no final, pouco importa o que ele quer, o resultado, né? Se vai resolver desse jeito ou daquele, é que ele acha que aquela cirurgia feita daquele jeito vai resolver mais rápido. Não, olha, se passar direto, a comida sair do estômago e for direto para o intestino, eu tenho certeza que eu vou emagrecer. Porque é essa a demanda, eu quero emagrecer, quero resolver. E resolver de um jeito rápido, fácil e sem dor. Dor é aquela história, dor é do recurso emocional. Então, assim, eu mudar a minha postura, eu resolver meus problemas afetivos, eu aprender a sentir prazer, que não só pelo alimento, porque o alimento é um prazer rápido, né? Vou lá, como e acabou, né? Quer dizer, tem outras complicações de ter prazer só pelo alimento, que o grande peso, ou o sobrepeso intenso, que a gente chama, né, mostra que o indivíduo tem muito poucos prazeres na sua vida e que a maior parte dos prazeres ficam condicionados à comida. Então, ir lá, comer um doce, pegar uma bala, pegar um chocolate, comer um salgado doce, salgado doce, porque não importa o que eu estou comendo muitas vezes, né, me satisfaz. Mas o que eu estou satisfazendo não é o meu estômago, é a necessidade da minha vida. Que não tem, o estrago que eu faço é do que eu como, porque eu como com uma função, eu como para me satisfazer afetivamente, e acabo estragando, não me satisfaço e estrago o meu corpo. Por isso que a solução tem que ser uma solução que ele descobre, né, quase que por mágica, né, que vai resolver. Então, o que a gente tem que entender é que, independente do que seja feito, né, e isso, como eu ressalto, é uma decisão médica, né, ninguém tem alçada para decidir uma coisa dessa. Eu, como psicóloga, não tenho alçada para isso, né, nem como ser humano, não sei o que é o que, né. Eu acho que há todo um componente afetivo, né, que pode comprometer ou facilitar a vida de qualquer incursão cirúrgica. Doutor Evandro, a população, de uma maneira geral, tem informações sobre as cirurgias, seus benefícios, as suas implicações. Há um entendimento de que a cirurgia é para a redução de peso, o objetivo da cirurgia não é estético? Eu vou ser sincero que eu acho que não, tá? Eu acho que a maioria só olha para os benefícios, tá? Só olha para o bônus. O ônus, isso não é olhado. E uma coisa que o Andrei colocou aqui, que é interessante, é esse cardápio, vamos chamar assim, de opções cirúrgicas. O paciente ele vai querer aquela cirurgia que é muitas vezes, a mais radical, para que ele perca peso mais rapidamente. Mas essa cirurgia é a cirurgia que vai causar mais transtornos na vida dele, não é? Após uma cirurgia, esse paciente ele tem que ser acompanhado regularmente pelo seu médico, e esse médico tem que estar capacitado a saber quais são os nutrientes que esse paciente teria mais possibilidade de perder para que se reponha esses nutrientes. Agora nós vamos imaginar um paciente que não precisa só de nutrientes, mas precisa de medicamentos, e a forma principal da gente absorver os medicamentos é através do nosso trato digestório. E na hora que nós mexemos nesse trato, muitas vezes nós perdemos um pouquinho a capacidade de absorção de alguns medicamentos. Ou seja, o médico ele tem que estar capacitado a entender quais os medicamentos que seriam melhor absorvíveis por aquele trato digestório alterado por uma intervenção cirúrgica. Isso é importante. Uma coisa que é interessante também falar, que assim, a cirurgia bariátrica, ela é sim uma das formas de tratar o paciente, mas existe o tratamento clínico, e o tratamento clínico, por vezes, ele não foi adequadamente orientado para o paciente, ou o paciente não se envolveu com ele, com essa forma de tratar de uma forma tão intensiva quanto ele está disposto a fazer quando da cirurgia bariátrica. Hoje, pelo mundo, existem diversas novas moléculas sendo desenvolvidas, em algumas em estado já avançado, que vão tratar o paciente não de uma forma restritiva ao estômago,
mas vão tratar sim aonde a gente acha que para a maioria dos pacientes está o problema, que é no sistema nervoso central, no centro que controla a fome, no centro que controla o apetite. E essas moléculas, talvez a gente ainda vá ver essas moléculas funcionando, né? Porque demora uma molécula desde o nascimento até ela virar um medicamento efetivo na farmácia, né? E está disponível para a grande maioria da população. Mas isto é uma forma de tratar que a gente acredita que vai ser mais prevalente no futuro. E a cirurgia bariátrica, sim, ela vai existir para casos excepcionais, menos casos, que a gente vê que hoje as alternativas terapêuticas, elas foram reduzidas. Nós estamos com poucas medicações, vão começar a entrar novas medicações no Brasil, que não temos, que tem lá fora, não temos, vão entrar novos medicamentos. Até lá, a população, no seu afã de resolver um problema, ele vai tentando a cirurgia bariátrica. Então, assim, a cirurgia bariátrica, eu acho que hoje o desejo de fazer cirurgia bariátrica, ele está muito grande por talvez falta de alternativas melhores, mas essas alternativas, elas surgirão. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Você está na TV Alesp, esse é o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre cirurgia bariátrica. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Dúvidas do eleitor. O eleitor pode pedir ajuda do mesário na hora de votar? Só se a dúvida for sobre a maneira de votar. Os mesários são proibidos de orientar o eleitor sobre as teclas numéricas que devem ser digitadas e não podem ficar ao lado do eleitor em hipótese alguma, para preservar o sigilo do voto. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Voltamos com o programa Assembleia Debate aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje, cirurgia bariátrica. Doutor Andrei, vamos destacar um número aqui. Em 2012 foram feitas 72 mil cirurgias bariátricas no Brasil, sendo 6.029 apenas pelo SUS. 72 mil cirurgias. Esse número pode mostrar que tem muita cirurgia sendo feita desnecessariamente, cirurgia bariátrica, e que poderia haver aí uma outra aplicação para redução de peso? Sim. É exatamente aquilo que o doutor Evandro falou. Eu acho que a cirurgia ela tem que ser muito bem avaliada. O paciente tem que ser muito bem avaliado antes de ser operado. O paciente para ser operado, Mauro, é aquele paciente que já tentou inúmeras vezes, já fez várias tentativas de tratamento clínico e não deu certo. E ele tem os critérios, ele deve ser operado.
Mas esse número é um dado estatístico bem interessante. Para você ter uma ideia, esse número que você falou foi em 2012. Tá? Em 2013, foram feitas no Brasil 77 mil cirurgias de obesidade. Nos Estados Unidos, 240 mil cirurgias realizadas em 2013. Então, proporcionalmente, o Brasil está muito, pela população, o Brasil está muito próximo do que é os Estados Unidos hoje. Para você ter uma ideia, 54% da população americana está acima do peso. 46% da população brasileira está acima do peso hoje. Estatisticamente, esse número, 77 mil cirurgias realizadas em 2013, é um número muito grande, levando em consideração ao que a gente tem hoje. Nos consultórios, ao que a gente vê na clínica, ao que a gente vem acompanhando. Eu acho que foram feitas, sim, muitas cirurgias sem necessidade. Eu acho que tem que ter uma análise melhor, tem que ter uma análise mais criteriosa. Dá para dizer para o paciente, olha, você não está preparado, todos os médicos usam deste procedimento, ou não dá para dizer, não, nós vamos fazer a cirurgia e vamos ver o que vai dar. Dá para identificar aquele que vai dar problema? Dá. A gente consegue, quando o paciente chega no consultório, através dessa avaliação que a gente citou anteriormente, a gente consegue avaliar o paciente do ponto de vista se ele está preparado para fazer a cirurgia. Ele vai conversar com a psicóloga, ele vai conversar com a nutricionista. Se algum profissional acha que aquele paciente não está apto para operar, isso chega para a gente. E a gente é obrigado a conversar com o paciente e falar para ele, olha, você tem que se preparar melhor, nesse momento você não está apto para realizar a cirurgia por tais motivos. Porém, infelizmente, isso não acontece em todas as clínicas, eu digo em âmbito nacional. Tá? Mas, todo paciente que tem o problema de obesidade e já fez vários tratamentos clínicos, volto a repetir, vários tratamentos clínicos sem sucesso e se enquadra dentro dos critérios, aí ele pode ser operado. Doutora Silvana, para acabar com todo e qualquer preconceito em relação ao gordo, porque não dá para culpá-lo do que acontece, enfim, mas o que é que tem de falso, o que é que tem de verdadeiro? Na afirmação, muita gente diz que só é gordo quem quer, porque é relaxado, se não fosse relaxado não era gordo. Aí o gordo diz, o meu problema é a tireoide, nem sabe se é, se não é. Aí vem outro e fala, não, seu problema não é a tireoide, é o garfo. Enfim, como é que lida com todas essas questões, do ponto de vista psicológico? Uhum. Eu acho que, infelizmente, é isso que você diz, né? Então, as pessoas têm a crença que isso é uma opção, né? Que a obesidade poderia ser uma opção, e não é uma opção. A obesidade é resultado, né, de uma série de dificuldades emocionais, é um sintoma mesmo, né? Então, é obeso quem quer? Claro que não, né? A gente escolhe, você poderia escolher fazer uma dieta, seria tão fácil, né? É fácil para quem não faz, né? Porque se a gente tem que fazer, é muito complicado. Qualquer coisa que a gente tem que impor na vida da gente é muito complicado, é muito difícil. Então, assim, primeiro, não é obeso quem quer. Ninguém quer estar fora do padrão de beleza ditado pela moda ou pela sociedade. Ninguém quer perder a própria saúde, né? Está comprometido com a pressão, com diabetes, com o pâncreas que não está funcionando direito, né? Ninguém gosta do assédio social quando entra no restaurante, todo mundo fala, olha para ele, olha para a comida e fala, nossa, vai comer tudo, né? É complicado, né? As pessoas olham com muito preconceito para o indivíduo que é diferente, as pessoas aceitam muito pouco a diferença, né? E esse indivíduo sente isso. Por isso eu acho, né, que a busca desenfreada, primeiro era o remédio mágico, né? Vamos lá, tem um remédio mágico que vai me tirar a fome, vai resolver meu problema. E agora é a cirurgia mágica, né? Claro, que nem os colegas estão dizendo, e com muita propriedade, que se o indivíduo está indicado para a cirurgia, se é um indivíduo que tem uma série de comorbidades, a gente tem que priorizar a saúde desse indivíduo. Agora, a maioria das pessoas procuram como estética, né? Olha, eu estou acima e tem indivíduo que engorda
para conseguir fazer a bariátrica, né? Ele vai comendo até chegar ali, porque ali resolveria o problema dele. Ele não tem informações corretas a esse respeito, né? O indivíduo com compulsão alimentar não pode fazer a cirurgia, né? Porque ele, após a cirurgia ele não vai poder mais se alimentar daquela forma. E a compulsão vai estar ali instituída, ele continua compulsivo. Então, ele pode ter uma compulsão para comprar coisas, para beber, para se drogar. O que tem que mudar no estilo de vida após o procedimento? Para que não ocorra, vocês chamam os especialistas, né, de transgressões? Eu acho que, na verdade, o que tem que mudar é a consciência da dimensão do que, onde o alimento entra na vida desse indivíduo. É isso que tem que mudar, porque estilo de vida, essa ideia grande de estilo, né, é a forma como eu aprendo a me gostar, me respeitar, me organizar, valorizar as minhas necessidades. Isto que para nós é estilo de vida. Então, para mudar um estilo, é um processo, é uma construção. Por isso que as equipes têm que trabalhar fortemente com essa pessoa. E esse indivíduo se lançar a possibilidade de mudança. Porque o indivíduo veio, a pessoa que está fora do peso, ela fez uma série de tentativas clínicas, mas nunca psicológicas. Nunca tratou emocionalmente daquilo, nunca foi a um psicólogo. Às vezes, o primeiro contato é na equipe multidisciplinar. Porque ele também acha que ele não tem nenhum problema emocional. Meu problema é físico, eu estou gordinho, eu não tenho nada. Quando a gente começa a conversar com ele acaba percebendo que o mal menor, apesar de ser tão grande, é este sintoma, porque toda a gama afetiva comprometida é muito grande, representada por aquele corpo. O nosso corpo fala de nós, todo o corpo fala de si. Qual que é o índice de transgressões, doutor Evandro? Eu acho que o índice de transgressões, ele acaba sendo muito grande no paciente que não está adequadamente indicado para o procedimento. Mas eu queria, Mauro, fazer só uma parte aqui Fique à vontade. no que o doutor Andrei colocou, né, dos americanos, da cirurgia lá. Entre os americanos, enquanto a obesidade, ela hoje acomete aproximadamente, aí, juntando homens e mulheres, em torno de 15% da população brasileira, a população americana, esse índice é de 30%. Obesidade, não de sobrepeso, sobrepeso é maior. De obesidade, os pacientes que que estariam no grupo mais de indicação. Então, por aí a gente percebe que, assim, a indicação no Brasil está sendo muito alta realmente. Outra questão que a gente gostaria de colocar é que o governo americano já detectou essa questão aí da obesidade e ela está fazendo ações agora no intuito de tentar reverter e prevenir um pouquinho a obesidade. Quer dizer, isso é uma epidemia. A gente tem medo das epidemias de vírus, mas uma epidemia de obesidade, vamos chamar assim, que está na nossa cara, que todos nós estamos vendo, o nosso governo, o nosso Estado deveria já tomar algumas atitudes. E as atitudes que os americanos estão tomando já estão surtindo efeito no índice de obesidade dos adolescentes. Isso que era uma curva crescente, essa curva já deu uma achatada e está com tendência a cair. Enquanto aqui no Brasil, essa nossa curva, que está longe dos índices deles, mas essa nossa curva está crescendo muito rápido. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar, a gente tem que pedir ao Estado brasileiro que intervenha com medidas de propiciar mais atividade física dentro da escola, de propiciar uma alimentação mais saudável para a população e cobrar das indústrias que tenha um comprometimento social maior. Agora, uma outra questão que você colocou para a doutora Silvia, só é gordo quem quer? Não, sabe, nós temos aí, a obesidade, ela vem de um conjunto de questões genéticas, que nós nascemos com uma questão genética, e o meio onde nós vamos viver, aquilo que nós vamos comer, aquele ambiente que nós vamos nos alimentar. Nós temos defeitos moleculares que o paciente fica extremamente obeso. Por exemplo, o paciente que não tem o receptor de um peptídeo, que a gente chama de leptina. Se você dá leptina para esse paciente ele fica magrinho, você pode colocar a quantidade de comida lá que for,
Por quê? Ele tinha uma deficiência de leptina. Então, nós não podemos olhar para um paciente simplesmente e achar que ele é obeso porque ele não quer fazer nada direito. Não, eventualmente ele tem uma doença que o impede de ser magro. Quer dizer, obviamente nós estamos engatinhando ainda nessa área do estudo genético, do estudo molecular, mas isso vai crescer sim, e daqui a pouco a população vai ter um diagnóstico real para os seus problemas. Tá? E você perguntou da transgressão. Eu acho que a transgressão ela existe em quem é obeso e foi para a cirurgia e quem não é e quem não foi ainda para a cirurgia. Então, trabalhar a transgressão também no paciente que ainda não foi para a cirurgia tiraria muita gente da indicação cirúrgica. E o paciente operado, dentro daquela cesta que ele levou para casa, está um dos problemas dele é que ele vai ter que ter disciplina alimentar, algo que ele nunca teve na vida e que agora ele é obrigado a ter. Bem, gente, o tempo do programa está terminando. Bem objetivamente, doutor, para a sua conclusão, doutor Andrei, aquele que deu errado, que transgrediu, que não fez o que tinha que ser feito no final, não tem mais alternativa para ele depois. Gente? Bem objetivamente, até 30 segundos, por favor. Eu acho que sim, Mauro. Eu acho que a partir do momento que a gente tentou, o paciente tentou o tratamento, tentou a cirurgia, não deu certo, é aquele paciente que com qualquer procedimento vai ter dificuldade. Acho que, só para selar tudo que a gente conversou, a multidisciplinar mais os critérios da cirurgia são fundamentais para o sucesso dela. Doutora Silvana, em 30 segundos, educação alimentar na base da família, como fazer? Eu acho que a família tem que ter uma consciência de que criança, por exemplo, e adolescente, não vai fazer compra em mercado, né? Então a família tem que se responsabilizar como um conjunto pela saúde dos seus membros, né? E ensinar a saúde, né, é ensinar comidas, né? E optar por comidas saudáveis, mais saudáveis. Claro, cada família tem sua tradição. Mas eu acho que as pessoas podem procurar, quando as pessoas percebem que seus membros estão engordando, as pessoas da família percebem que estão engordando, ali tem alguns problemas a serem resolvidos. E uma visão honesta é sempre, com certeza, um caminho para resolver. Quero agradecer a presença de todos neste programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos aqui sobre cirurgia bariátrica. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou e até o próximo tema.